Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de clamor, mais um dia de oração, de busca pela presença do Senhor. Vamos orar, colocar nas mãos do Senhor a nossa transmissão, pedir a Deus entendimento, pedir sabedoria, pedir que Ele guie os nossos passos, nos conduza segundo o propósito que há no coração dEle. Se for possível, feche os olhos, vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho em oração, juntamente com todas as pessoas que estão conectadas conosco, para pedir sabedoria, direção, entendimento, capacitação, para pedir ao Senhor inspiração em nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Guie os nossos passos, conduza-nos segundo o propósito do Senhor. Nós entregamos essa transmissão nas Tuas mãos, Pai. Oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Como vocês sabem, terça-feira é um dia que eu faço culto na Marmoraria Alternativa. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o Sidney, para toda a equipe ali da Marmoraria, que faz um trabalho de excelência. Daqui a pouco vou estar chegando por ali para estar com eles ali, buscando a Deus. E por conta disso, geralmente, terça-feira, nós gravamos, na segunda-feira mesmo, essa transmissão de terça-feira, tá bom? Então, por essa razão, eu não vou ler os comentários, mas você pode colocar aí os comentários, pedidos de oração, interagir com os irmãos, que estão online. Nós temos pastores online, temos intercessores online, estarão orando por você, intercedendo por você, em nome de Jesus. Quero também você pedir que fique atento aí às mensagens, de tempo em tempo, de vez em quando, entra uma pessoa na live, pedindo dinheiro, e a gente não sabe exatamente a realidade da pessoa, e a gente sempre aconselha a pessoa que está precisando de ajuda a entrar em contato conosco na igreja, pelo telefone da igreja, para que a gente possa saber da realidade da pessoa, fazer uma visita e, então, ajudar, oferecer ajuda que realmente vai fazer diferença. Porque você pegar dinheiro, dar para uma pessoa sem saber a realidade, não acredito que isso possa mudar aquela situação, até porque a gente não sabe se aquilo que a pessoa está falando é exatamente assim. Bom, então, fique atento, fique ligado, e aí, caso entrar mensagens, aí você já está sabendo, tá certo? Bom, como ontem nós começamos a falar aqui, em 2 Crônicas, o capítulo 20, uma mensagem de quarta-feira passada, e nós começamos a ver que essa batalha que Josafá ele enfrentou. No versículo 1, 2 Crônicas, o capítulo 20, no versículo 1, foi lido do 1 ao 3, diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Egidi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Bom, Josafá ele recebe essa notícia, ele é surpreendido por essa notícia, que alguns reis se uniram e vieram contra ele, e o objetivo era, de fato, destruir. E, a princípio, a Bíblia mostra que ele temeu, porque ele não esperava uma situação como essa, E falávamos exatamente isso ontem. Existem situações que já são esperadas, Tem pessoas que elas estão numa batalha, numa situação, e ela já previu, aquilo que vai acontecer, já está meio que preparado. Então, o coração da pessoa está meio que já preparado. Tem coisas que, às vezes, a pessoa ela não quer ver, ela não quer aceitar aquilo que está para acontecer, E ela está lutando, mas lá no íntimo ela sabe o que vai acontecer acerca de um ente querido, um problema familiar, o casamento não está legal, e a pessoa já está percebendo o andamento daquilo. Então, é previsto, às vezes o marido sair, a esposa sair, por conta do desenrolar da situação. Agora, existem situações que não são previstas, vamos dizer assim, são situações inesperadas, E foi aqui o caso de Josafá. É claro que quando a gente percebe uma situação que possa acontecer, que a gente começa a deduzir que vai acontecer, a gente tem a vantagem e podemos já posicionar em oração e orar por aquela causa, interceder por aquela causa e até preparar para aquele impacto.
Mas quando a situação é inesperada, quando surge uma situação inesperada, a pessoa não tem como se preparar. E era o caso aqui. Foi uma situação inesperada, não tinha como ele se preparar para a guerra, para a batalha, não tinha como fugir. Então os inimigos se uniram, vieram contra ele, estavam próximos, mais ou menos uns 40 quilômetros dali. Então, quando ele recebe a notícia, Josafá, a princípio, ele fica assustado, porque, como eu falei, ele não esperava que aquilo viesse a acontecer, né? E às vezes acontece conosco, quando surge uma situação assim, e a pessoa se abala, né? Bom, mas logo depois ele teve a postura certa. Qual foi a postura de Josafá? Ele pôs-se a buscar a Deus. Josafá entendeu que a solução daquela situação estava em Deus. Uma situação que fugia do seu controle, que estava acima da sua capacidade. Um povo que se uniu e se tornou mais numeroso do que o exército dele, mais forte do que ele. E ele entendeu que não era com duas conversas que ele resolveria, que ele não buscaria ajuda no homem, porque o homem não poderia fazer nada para ajudá-lo. Ele toma a decisão de buscar a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Tem pessoas que estão perdendo tempo buscando ajuda no homem, e que a ajuda que não vem, muitas vezes, ao invés de ter ajuda, você acaba sendo atrapalhado. Tem pessoas ouvindo conselhos que estão atrapalhando, né? Falando dos problemas para pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalha. E a gente não pode ficar abrindo a situação para qualquer pessoa. Josafá, ele faz o que ele tinha que fazer. Ele vai diretamente à pessoa que poderia ajudá-lo, que era Deus. E o Senhor, querido, pode. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, em tempos de guerra, em tempos de tribulação. Mas veja que Josafá pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Ele toma a decisão de buscar Deus e ele faz isso com seriedade. Não faz de qualquer maneira, né? Às vezes tem pessoas em batalhas, até orando, buscando, mas aquele negócio superficial, a pessoa não coloca o coração ali, ora de qualquer jeito. Nós já falamos aqui em uma das lives, né, que aquela oração que a pessoa não se concentra, né, ela não chega a Deus. Precisamos aplicar o coração, como Daniel. O anjo responde à oração de Daniel, dizendo, olha, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração. Então é necessário aplicarmos o coração, colocarmos diante de Deus a nossa vida, a nossa causa, mas com seriedade. Ele toma uma atitude, apregoou o jejum em todo o Judá, porque ele entende a seriedade daquela situação. Bom, e o que mais? O versículo 4 diz assim, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então o povo se uniu. A palavra diz que o povo se ajuntou e foram juntos pedir, buscar socorro. Irmãos, como é importante no momento da batalha que haja união, que haja unidade. Às vezes o marido puxa para o lado, a esposa puxa para o outro, mesmo que o problema tenha sido causado pela esposa, tenha sido causado pelo marido, a melhor coisa é se unir para buscar a Deus. Tanto o casal, como a família, como a empresa, né? A união é importante demais. O diabo, ele, quando se levanta contra uma família, contra uma empresa, né, contra uma pessoa especificamente, ele muitas vezes tenta gerar ali uma discórdia antes, isolar a pessoa, afastar a pessoa de outras pessoas que podem apoiá-la, ele gera contenda. Jesus, ele fala lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele libertou um homem que era possesso por um espírito mudo. Quando o demônio sai, o homem volta a falar. E os fariseus da época, não tendo uma explicação lógica para aquilo, começaram a acusar, dizendo que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. E Jesus disse que não. E Jesus, ele faz uma declaração em resposta ali aos fariseus que nos traz muito entendimento. Ele disse, primeiro, que demônio não expulsa demônio, que Satanás não está dividido. Ele disse que reino dividido, que casa dividida não subsistirá. E é verdade, querido. Satanás sabe disso. E quando a casa está dividida, quando a empresa está dividida, quando uma igreja está dividida, cada um puxando para um lado, ele sabe que aquela igreja, que aquele reino não vai subsistir. E é isso que nós precisamos, né? Que haja união, que haja unidade.
é necessário. O povo se juntou em um só propósito. Naquele momento, o povo entendeu que a soberania do reino estava em risco, que todo o reino estava em risco, que a queda de Josafá seria a queda de todo o reino, que todos ali seriam atingidos. E o povo se ajuntou, como a palavra diz, para pedir socorro a Deus. Como a Bíblia fala, também todos, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscar o Senhor. Eles se uniram num só propósito, para combater um inimigo que veio contra eles. Faça isso, querido. Peça a Deus para que Ele abra os olhos espirituais, dos seus parentes, dos seus familiares, para que haja união, para que haja unidade nesse propósito. Nós temos que ter entendimento contra quem nós estamos lutando. Às vezes a pessoa está com um problema, se levantou um problema financeiro na família. O inimigo é o problema financeiro. O que tem que ser combatido é o problema financeiro. Mas aí gera uma discórdia, e um combate o outro, um luta contra o outro. Tem pessoas lutando com inimigos errados, que não são errados. O marido levantando contra a esposa contra o marido, pai contra filho, filho contra pai, patrão contra funcionário, funcionário contra patrão. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz contra quem lutar e contra quem não lutar. E ele é bem claro, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então, ele deixa claro, que contra quem não lutar e contra quem lutar. Então, tem pessoas lutando contra os próprios aliados. Pessoas que são aliadas dela, ela está combatendo, ela está lutando, ela está ferindo, ela está guerreando, ferindo com palavras. E isso faz com que a desunião no lar aumente e favoreça o inimigo. O inimigo vai se fortalecendo mais, porque ele está conseguindo gerar discórdia. Por isso que nós precisamos despertar em relação a isso. O povo se ajuntou num só propósito para vencer um inimigo que eles tinham em comum e buscaram o socorro de Deus. Peça a Deus que derrame unção de unidade sobre a sua casa. Ore, querido, para que haja união familiar, para que o espírito de discórdia saia da sua família, saia do seu comércio, saia da sua empresa. Não aceite de forma natural essa contenda entre funcionário com funcionário, essa contenda entre você, patrão, com funcionário, funcionário contra você. Ore, você que tem uma empresa, tem um comércio, ore pelos seus funcionários, são seus aliados, então ore por eles, para que haja união, para que eles sejam próximos a você, para que vocês trabalhem num só propósito, numa só fé. Amém? Olha, nós vamos orar, e a oração de hoje, vamos interceder pelas causas que costumeiramente oramos, mas vamos pedir unidade, vamos pedir união ao Senhor, pedir ao Senhor que tire as discórdias, do meio do povo dele, tire a discórdia da família. Lá em Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia fala aqui da união do povo, no capítulo 11, desculpe, com um propósito errado, o versículo que é 6. E o próprio Deus desce para ver o que o povo estava fazendo. No versículo 4 diz assim, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo o topo dela, cujo o cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos mais espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha, a intenção do Senhor aqui, A intenção do povo estava desfocada, errado, fora, contrário ao propósito de Deus. Era uma união que eles fizeram, mas com a motivação errada. Mas o que me chama a atenção, Deus desce para ver aquilo, e o próprio Deus dá testemunho dizendo, olha, o povo é um, fala a mesma língua, e não haverá restrições para o que eles quiserem fazer. A união ali, a motivação estava errada, mas Deus mostra a importância e a força de um povo unido. Um povo unido, uma família unida, uma empresa unida, não haverá restrições, não haverá barreira. Por isso que o diabo não quer. Ele gera discórdia, gera contenda, para justamente gerar divisão, para que não haja o
crescimento. Então, vamos orar nesse propósito. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença com todas as pessoas que estão conectadas conosco. Primeiro, Senhor, para agradecer pela Tua palavra e também para colocar diante de Ti cada família representada, meu Deus, cada empresa, indústria, comércio, instituições. Pai, o inimigo muitas vezes investe, Senhor, para gerar discórdia, contenda, ideias e pensamentos contrários, justamente para que haja uma divisão. Casa dividida, reino dividido não subsiste. A Tua palavra deixa claro isso para nós. E é por isso que nós nos achegamos para pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que repreenda todo espírito de incompatibilidade, todo espírito de contenda que está dentro dessa casa, todo espírito, meu Deus, que está gerando discórdia nessa empresa, colocando, meu Deus, um funcionário contra o outro. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a manifestação da Tua presença para que haja união, para que haja restauração, Senhor, para que esta família, Senhor, unida, venham guerrear juntos em prol, Senhor, dessa causa, que possam discernir o inimigo, Senhor, que veio contra eles. O inimigo não é o marido, o inimigo não é a esposa, o inimigo não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é a filha. O inimigo, Senhor, não é, meu Pai, o patrão, o funcionário. O inimigo, meu Deus, é espiritual. E é por isso que nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, jogue por terra todo espírito de discórdia, todo espírito de contenda, todo espírito de incompatibilidade, em nome de Jesus Cristo. E venha envolver, Senhor, esta família, este casal, esta empresa, meu Deus, esta pessoa, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus pelos que estão doentes, enfermos, pedindo ao Senhor a cura. Oramos pelos que estão desempregados, passando por dificuldades financeiras. Pedimos ao Senhor que abra as portas em nome de Jesus. Entregamos, meu Pai, nas Tuas mãos as circunstâncias que cada pessoa enfrenta, Senhor. Meu Deus, manifesta a Tua glória, Senhor, nesta casa, nesta família. Manifesta a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, restaura este casamento, restaura este lar. Restaura, Senhor, a saúde desta pessoa. Pai, eu oro pelos pedidos, meu Deus, escritos, Senhor, no grupo de intercessão, postados no chat, entregues na igreja. Senhor, em nome de Jesus, visita as pessoas cujos nomes se encontram no caderno de oração. Manifesta a Tua presença, Senhor. Nós colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Tem gente, Senhor Deus, passando por momentos difíceis. E o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então toma, Senhor, essa causa. Joga por terra tudo que não provém do Senhor. Nós clamamos por salvação, libertação, restauração. Colocamos a nossa nação nas Tuas mãos, as demais nações colocamos em Tuas mãos. Edifica, meu Deus, a igreja, vivifica, fortalece a noiva. Tira, meu Deus, da noiva, Senhor, tudo que não provém de Ti. Limpa, santifica, purifica, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos em o nome do Senhor Jesus e na certeza de que o Senhor nos ouviu. Pela fé nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos ouvir e por nos atender. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, hoje, amanhã e sempre. Amém e graças a Deus. Amém. É isso, queridos. Guardem no coração a palavra que você ouviu em nome de Jesus. Uma oração objetiva. Nós vamos ter aqui agora o culto aqui no dia da gravação. Temos cultos na igreja, por isso vamos um pouquinho mais objetivo. Mas você está abençoado. Amanhã a gente volta aqui no texto, fala um pouquinho mais e extrai um pouquinho mais do texto. Tá bom? Forte abraço. Que Deus continue abençoando você e até amanhã, se Deus quiser.